conhecimento também te eleva, né, a uma plenitude de vida. Me converti com 16 anos, aproximadamente. Então, 16 com 40, faça a conta aí. Essa é a minha idade hoje. Então, muitas coisas aconteceram nesses 40 anos, né? Casei, tive filhos, hoje com netos, e sendo assistido mesmo por Deus em todo o curso. Nem sempre foi como é hoje. Então, os primeiros momentos da formação, a gente tem uma circunstância, né? Porque a gente lida muito na esperança do que vai ser. E o diabo se aproveita para trazer desconforto, insegurança, dúvida, medo. E passei por todos esses cenários. Estou aqui para te ajudar e dizer que vale a pena confiar em Deus. Vale a pena ficar do lado da palavra, né, seguir aquilo que Ele nos deu como instruções e as oportunidades que Ele nos dá. Esse ambiente aqui é uma oportunidade dada por Deus a você. Você é presenteado, né, por Deus organizar um ambiente tão maravilhoso, que possibilita envolvimento, né, essa inspiração pelo testemunho, né? Há uma definição para essa palavra testemunho, que é cópia. Se a gente escuta um testemunho, a gente pode ter uma cópia daquilo, aquilo pode se repetir na nossa vida. E quantas cópias, né, a gente tem daquilo que Deus tem feito na vida de tantas pessoas. A gente tem o pastor dessa igreja, o pastor Tiago. Eu tive a oportunidade, né, de recebê-lo com a família dele. Na verdade, quando eu cheguei no Verbo, eles já estavam, né, Tadeu, Rita e Tiago Borba e Perilho menorzinho. Atravessou também essa faixa etária aqui, né, e hoje Deus tem levantado, está em família, está no ministério, está fazendo um trabalho extraordinário. Vai chegar a sua vez, amém? Vai chegar a oportunidade de você poder desfrutar daquilo que Deus pensa a teu respeito. Tem um texto na Bíblia que diz assim: eu é quem sei que pensamento eu tenho a seu respeito. Pensamento de paz. Diga comigo: os pensamentos de Deus a meu respeito é de paz. E ele complementa dizendo: para dar o fim que desejais. Deus tem parte, né, naquilo que Ele colocou como desejo em nossos corações. Eu sei que tem um segmento deturpado, que a gente pode pegar um caminho errado, mas existe um caminho certo que vai encaixar direitinho nas suas necessidades, nas suas expectativas. Como eu disse, 40 anos depois, eu posso dar uma volta completa e dizer: em tudo Deus me surpreendeu. Eu não tenho falta de coisa alguma. A bênção do Senhor valeu a pena. E como a gente está falando sobre andar na contramão, eu quero te dar alguns testemunhos, né? Eu lembro, até falei aqui na outra oportunidade que tive, se houve uma contrariedade, né, na minha vida de jovem, que tive dificuldade de vencer. Talvez a tua realidade seja, não sei, amizades, festas, vícios. No meu caso, o desafio que eu tive que enfrentar foi a possibilidade de um relacionamento que Deus não era favorável. Eu lembro que alguma coisa já dava para ver, né, a realidade, né, da personalidade, tanto minha como da menina. E Deus me deu um sonho, e nesse sonho Deus me despertava
para a gravidade daquele erro, né, daquela caminhada que eu estava assediado a andar naquilo. E eu quero te dar essa dica, né? Sempre que eu estava debaixo de pressão para ceder, eu recorria a algum segmento da igreja, um culto de oração, uma vigília, para que eu pudesse me fortalecer e resistir firme, ficando do lado da palavra. Aí eu te pergunto, valeu a pena? Valeu a pena. Eu poderia ter desfrutado de uma satisfação, não sei até quando aquilo duraria, mas como Deus me mostrou em sonho, aquilo ia ser uma catástrofe. E para poder ir na contramão daquilo, né, andar em outra direção, ficar do lado da palavra, ficar do lado de Deus, eu te digo, me custou alguns sofrimentos, né, de você ter que ir na contramão do desejo, ir na contramão dessa saída que seria muito agradável andar naquele caminho, mas alguma coisa de Deus me pegava. E você precisa entender que Deus está muito interessado de salvar a gente, de ajudar, mas Ele não pode invadir as nossas vidas. Consagração é um ato humano, começa na gente. Não é um ato divino que Deus faz no nosso lugar. Então eu percebi, quando eu me colocava em ambientes que possibilitava Deus me fortalecer, eu ganhava estrutura para fazer resistência, né? Andar na contramão daquela situação. Isso levou uns 2 anos, então não foi algo pontual, foi algo longo, né? Mas eu estou aqui, eu atravessei, venci, fiquei do lado da palavra, fui recompensado. E eu queria levar você para um texto, talvez você já ouviu nesses dias falando sobre isso, mas queria que você abrisse lá em Daniel. A gente tem um exemplo aqui, né, de jovens também, que puderam, Daniel capítulo 1, versículo 8, um grupo, né, de jovens grandes foi tirado de Israel, foi levado cativo, mas posso te dizer, eles entraram em uma grande oportunidade, porque eles foram levantados, né, para servir ao rei, tiveram a oportunidade de receber um tratamento e receber treinamento. Eles seriam bem colocados, né, na vida social e também na vida profissional. Mas a gente tem aqui um grupo, né, Daniel. Quem já ouviu falar em Daniel? Sadraque, Mesaque, Abdenego. Eles decidiram andar na contramão das possibilidades, das vantagens, das boas oportunidades. Comer das finas iguarias do rei. Ou seja, comer comida de rei, banquete, né? E eles decidiram, né? Versículo 8 diz que resolveu Daniel firmemente, diga comigo, firmemente. É algo que a gente precisa em ambientes como esse, que deixa favorável, né, a uma unção, a uma graça. Quando a gente está num ambiente da unção coletiva, as coisas se tornam mais acessíveis, fáceis. São momentos da gente firmar posicionamento. E certamente, aqui diz Daniel, mas era um grupo. E esse grupo se fortalecia nesse propósito. Nós não vamos ceder. A gente não vai se contaminar. A gente não vai ferir os princípios. A gente não vai ficar contra o nosso Deus. Essa decisão, né, privou eles de vantagens, de oportunidades. Mas quando passou o tempo, diga comigo, passou o tempo.
Quando a gente está obedecendo, no momento da obediência, não se vê vantagem. Eu lembro, né, quando eu me converti, e na rua que eu morava, eu tinha que praticamente andar toda ela. Todos os colegas, né, antes de ser crente, que a gente curtia de diversas maneiras, eles estavam na frente das casas, onde normalmente a gente se reunia, e eu tinha que passar. A princípio, nem com a Bíblia eu tinha coragem de passar, porque era na contramão do curso, né, daquele comportamento, daquilo que eles tinham, e anteriormente com eles também eu comungava daquilo. E eu lembro que eu passava e eu ouvia falas, piadas, mas eu persistia naquela direção. Eu me direcionava, atravessava e ia para a igreja. Depois, fortalecido pelo ambiente, eu entendia, eu não devo me envergonhar da minha fé, não. E foi uma decisão que eu tomei, eu estou firme nessa decisão, eu não me importo com o que eles pensam a meu respeito. Então eu peguei minha Bíblia e agora eu andava com ela. Eu passava naquela rua e eles ainda diziam, mas quando eles perceberam que eu estava bem resolvido sobre essa questão, eles pararam de falar. Passou-se o tempo, acredito, uns 2 anos. A gente precisa entender que esse tempo se faz necessário. Eu lembro que eu comecei a ter o respeito deles, no sentido de, quando eles precisavam de ajuda, eles me enviam como alguém que podia ajudar, principalmente nas coisas espirituais. Na minha família, eu tive também a mesma situação, né? Eu, o único homem convertido, todos os meus irmãos não eram. 2 irmãs convertidas comigo, mas estava ali naquela oposição, né, de crítica. Eles olhavam para a gente como traidores da religião da família, e eles faziam aquela resistência, aquela reprovação. A gente não tinha ambiente em casa, porque eles olhavam a gente na contramão daquilo que eles optaram pela vida, né? Mas eu vou te dizer, passou-se o tempo, um pouquinho mais, né? Eu era o mais novo, não tinha tanta influência na família. Eu acredito que quando eu tinha 20 anos, 21 anos, 4 anos depois, comecei a ter o respeito dos meus irmãos, de olhar para mim como alguém que estava dando certo, olhar para mim e ter admiração pelas escolhas que eu estava fazendo, pelos resultados que estava obtendo. E também, na minha família, comecei a ser requisitado, né, para dar conselho, para ajudar, alguns casos para orar. Então leva tempo, mas o retorno volta. Quero te encorajar mesmo a ter esse entendimento. Ficar do lado da palavra. Quando Jesus chamou aquele grupo de discípulos sobre o grupo dos 12, disse que Jesus chamou para estar com ele. Então Jesus andava, né, na contramão do mundo, dando a oportunidade, né, deles estarem ouvindo, vendo, Jesus sendo contrariado, ameaçado, e aqueles discípulos foram desenvolvendo esse entendimento. Nem levou tanto tempo, 3 anos depois, Jesus estava sendo levado ao céu, e quando a gente olha em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver um grupo que foram bem instruídos, vivendo as mesmas experiências,
sendo contrariados, ameaçados, né, convidados a abandonar, mas firmes, né, resistindo firme. Tem um caso mesmo na palavra, lá em Atos capítulo 4, não está nas minhas referências, mas diz que quando eles foram ameaçados, diz que eles se reuniram, aí o poder da reunião. Eles se reuniram, unânimes, levantaram a voz, então era um ambiente de oração, e eles disseram: Tu soberano, que fez o céu, a terra, o mar, olha para as ameaças e concede aos teus servos ousadia para ficar do lado da tua palavra, para falar a tua palavra. Diz que enquanto eles oravam, tremeu o lugar e eles foram cheios do Espírito Santo e passaram passaram a falar, né, da palavra com ousadia. Você percebe que ameaçados, qual foi a estratégia? Reunir com os irmãos. Talvez na nossa linguagem, vou para o culto dos jovens, né? Vou para o culto de sábado, vou para o culto de quinta-feira, vou para o culto de quinta. Esses ambientes possibilitam esse fortalecimento, para a gente ser cheio, tomado de força e poder se posicionar contrariando, né? Indo na contramão daquilo que o mundo, influenciado por Satanás, quer ter a gente como preso. Você está comigo? Então Daniel, depois de um tempo, a gente percebe, né, teve a oportunidade, e ele teve da parte de Deus um dom, um chamado, uma sensibilidade. Ele tinha discernimento. E quando ele interpretou o sonho, diz que aquilo abriu para ele uma oportunidade. Ele foi levantado, né? Agora não pelas finas iguarias do rei, mas agora levantado por Deus. Como é bom a gente ser levantado por Deus, a gente ser honrado por Deus, galardoado por Deus, em razão da fidelidade dos posicionamentos. Estou aqui para te encorajar, não sei o que você está passando, mas vale a pena você se fortalecer para persistir do lado da palavra, do lado do propósito, do plano de Deus. Porque vai chegar tempos de refrigério, vai chegar recompensa, galardão da graça de Deus. E é interessante, Daniel, ele foi usado por Deus, né? Do grupo dos 4, Daniel foi usado. E em Daniel capítulo 2, versículo 49, diz que a pedido de Daniel constituiu o rei também a Sadraque, Mesaque e Abdenego sobre negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, pela a conquista de Daniel, os outros 3 também foram abençoados. Mas eu quero te apontar hoje que a gente não precisa viver do favor da fidelidade dos outros, não. Chega um momento na nossa vida que a nossa própria posição, resistência, é quem vai determinar a nossa vitória. Diz que no capítulo 4 agora, no capítulo 3, fala sobre a fornalha de fogo, né? E agora Daniel não estava. Vamos dizer que Daniel era o líder dos jovens. Daniel não estava, só se encontrava agora Sadraque, Mesaque e Abdenego. E veio aquela afronta, né? Aquela contrariedade. Agora é por imposição, vocês vão se dobrar. Vocês vão se render agora. Agora é por imposição, não é nem mais por opção. Mas mesmo debaixo de tamanha circunstância, diz que eles resolveram também firmemente andar na contramão daquilo lá. Fazer resistência, não
adorar aquela imagem, não ferir o seu relacionamento com Deus. Custou uma ameaça de morte. Foram lançados em uma fornalha. E diz que o anjo do Senhor, na verdade, o Senhor esteve com eles naquela fornalha. O fogo não teve poder sobre a vida deles. Eu não sei se você, o que é que você pensa, mas foi um grande livramento. Concorda comigo? Um grande livramento. Porque posicionamento. Alguém que resolveu firmemente. Essa decisão está tomada. Não vou ceder, não vou andar com os demais, só porque está todo mundo indo nessa posição. Observe, era uma multidão, só 3 ficou em pé. Só 3 decidiu firmemente. O que resultou? O livramento e depois, agora o versículo 30 do capítulo 3, diz assim: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Agora não foi mais a obediência de Daniel, não foi mais a sensibilidade de Daniel, foi agora o posicionamento deles, que abriu portas para que eles também tivessem suas conquistas. Deixa eu te dizer, fidelidade vai te levantar em favor, em oportunidade da parte de Deus, que te fará bem. Não é só vida ministerial, né? Às vezes a gente olha e quando a gente percebe que não tem um chamado, pode dar aquele entendimento: eu sou uma pessoa comum. Meu acesso a Deus depende da liderança, depende do pastor, depende daqueles que têm um chamado. Eu estou aqui te apontando. Daniel demonstrava ser o que tinha um chamado ministerial. Ele tinha discernimento, ele tinha uma percepção. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles trabalhavam como diretores, né? Eles trabalhavam nas funções lá do reino. Mas isso não impediu eles serem espirituais. Você está comigo? Não impediu que eles tivessem também esse temor a Deus. Que eles tivessem essa estrutura para ficar do lado da palavra. E também não impede de você ser galardoado por Deus. De maneira que a bênção do Senhor, que enriquece e com ela não vem desgosto, pode alcançar, possibilitando oportunidades, né, realizações, conquista. Sadraque, Mesaque e Abdenego não foram sempre favorecidos por Daniel. Chegou um momento que eles mesmos precisavam decidir, ficar na contramão, resolver firmemente, ficar do lado certo. Então eu acredito, jovem, você precisa, né, desenvolver essa estrutura para quando chegar a sua vez de resistir, talvez você já está lidando com isso agora mesmo, de precisar tomar essa posição, ficar do lado da palavra. Começa talvez com coisas pequenas, como no meu caso, relacionamento, talvez para outros aqui, amizades. Quero te dar alguns conselhos. Esse livro aqui, Uma Vida em Chamas, eu estou maravilhado, né, com esse livro. Eu sou já crente há bastante tempo, mas a vida espiritual ela precisa ser sempre assistida, fortalecida. É como o corpo. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se a gente parar de comer, não importa quanto eu comi na vida. A ausência do alimento hoje faz falta no meu organismo. Então aqui ele apresenta algumas coisas e eu queria destacar apenas 3, né? Ele diz: uma vida em chama precisa de combustível. E ele apresenta 10 coisas, né, combustíveis, que vai manter a nossa vida animada, fervorosa, né, próxima de Deus.
Porque fervor é uma característica de quem está próximo de Deus, está vivendo uma experiência, né? Tá verdadeiramente experimentando Deus. Quem tem isso é forte. E ser forte é estar animado, ser forte é estar bem posicionado, é estar decidido. E quando a gente está fraco, a gente fica confuso, a gente fica tendencioso à dúvida, a gente fica aberto, né, a possibilidades, a gente não tem força de dizer não e contrariar, né, as sugestões. Isso é uma característica de fraqueza. E ele aponta aqui, primeiro combustível, a palavra. Você precisa ter essa disciplina, por você mesmo buscar a palavra de Deus. Cuidado dentro desse campo, né, de distração que a gente tem hoje. Se a gente não tiver cuidado, a gente fica prisioneiro de diversões que são lícitas, mas que está levando algo muito precioso da gente, que é o nosso tempo. A Bíblia não manda economizar dinheiro, mas manda economizar tempo. Então, tempo vale mais do que dinheiro. E às vezes a gente fica, né, minutos, horas, é algo gostoso, é algo divertido, mas que tira da gente a possibilidade de recorrer a uma necessidade, né, desse combustível para manter a nossa vida em chama. Estou te apontando. Se a gente não tem isso, provavelmente você vai se achar fraco. E essa fraqueza não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não tem um plano na tua vida, é porque você está negligenciando uma condição que te faria bem, se você considerar e atentar. Qual é o meu conselho? Tenha a palavra de Deus nesse lugar de honra que você recorra, porque ela é um combustível para manter tua vida em chama. Outro combustível é a oração. Você precisa desenvolver, né, querer mesmo promover esse relacionamento com Deus. Uma porta foi aberta. Hoje a gente pode, qualquer um pode orar. Mas você precisa ter nessa disciplina, entender que é importante e colocar isso em prática. Você vai perceber, isso vai fortalecer tuas convicções, vai ministrar essa segurança no teu relacionamento com Deus. Graça e paz são multiplicadas, né, pelo conhecimento de Deus. Oração vai dar a experiência do relacionamento. Então é algo importante. O terceiro, ele fala sobre o Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, o falar em outras línguas, a comunhão com o Espírito Santo, ou seja, ter um tempo, reconhecer essa pessoa e querer viver, né, essa realidade, que é por fé. Então imagine, se uma pessoa é crente, ela nasceu de novo, mas ela não tem disciplina para ver na palavra de Deus esse meio que Deus deu para nos fortalecer. Ela negligencia a palavra. Ela só consegue ouvir a palavra quando vem para um culto, mas ela mesmo não tem esse apetite, ela não tem essa, não administra esse valor. Eu só estou falando de 3. Vamos supor também que essa pessoa que nasceu de novo, ela não se esforça para romper essas resistências que a oração traz e nunca, ou quase nunca, por ela mesma vai a Deus em oração. E terceiro, ela desconhece, né, ou ignora a possibilidade dessa ajuda. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É uma forma, uma provisão de ajuda, né? Uma provisão da parte de Deus para ser essa ajuda.
para que a gente esteja fortalecido e possa verdadeiramente andar na contramão. Mas também é ignorado, é deixado de lado. Eu vou te perguntar, nessa condição você vai ter força de ser contrário às situações? Eu acredito que não. Você vai ter talvez a expectativa, o desejo, eu queria ser forte, eu queria resistir, mas eu não consigo. Eu estou te apontando a razão de não conseguir. Não é porque Deus não tem plano na tua vida, é porque aquilo que foi colocado na tua responsabilidade, você não está cultivando por você mesmo. Como eu falei, quando jovem, eu louvo a Deus pela oportunidade que tive de ser inserido nesse ambiente. Eu me converti no próximo final de semana, eu já estava convidado para fazer parte do grupo de jovens, que era bem menor. Mas esse grupo me envolvia nas oportunidades, pequenos trabalhos. Eu lembro que no domingo de manhã tinha uma oração dos jovens, depois da oração tinha um evangelismo. Essas coisas me inseria naquele ambiente que me dava estas coisas, o temor, a fome, a experiência com Deus, de poder, eu não tinha conhecimento de ouvir a Deus ou de ler a Bíblia e entender por mim mesmo, mas o fato de estar exercitando a piedade, coloca você numa assistência da parte de Deus, que você é tomado de uma condição interior, de um conselho que me mantinha animado. Foi esse conselho que me ajudou naquele relacionamento, aquele freio, aquela reprovação. Quando eu não consegui mais ouvir dessa forma, Deus me deu um sonho. E aquele sonho agora servia para mim como aquela lembrança, como aquele cuidado. Olha o quanto Deus foi cuidadoso para me fazer atravessar tantos caminhos, eu te digo, difíceis, de andar na contramão deles. Mas estou aqui, 40 anos depois, contando testemunho, valeu a pena. Então eu quero dar uma oportunidade, eu quero ler o texto com você. Queria abrir aqui 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. Versículo 13. Samuel estava sendo convocado por Deus para essa oportunidade, e Deus, através do profeta, deu a ele uma instrução. Muitas vezes, a forma de Deus nos dirigir é pelos líderes, a quem Deus nos ligou, Deus levanta uma liderança e coloca a gente embaixo. E por essa liderança, as direções de Deus vêm. Nem sempre vamos ouvir a Deus numa voz audível. No capítulo 13, diz que Deus deu uma instrução para Saul, dizendo: vai e me espera 7 dias. Diga comigo, 7 dias. Diz a Bíblia aqui agora no versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Então havia uma instrução: vai e espere. Diga comigo, vai e espere. O texto diz que ele esperou 7 dias, ou seja, ele conseguiu chegar no 7º dia. Mas certamente ele não esperou até o fim do 7º dia, porque diz que nem bem ele acabara de apresentar, o profeta chegou. O profeta chegou no prazo,
Só não chegou no tempo que a alma de Saul tinha planejado que ele chegasse. Então, quando ele viu, né, que o profeta não estava chegando, ele foi lá e apresentou sacrifício, coisa que ele não poderia fazer. Quando perguntou para ele, por que você fez isso? Aí ele disse, eu vou ler o versículo 12, disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, diga forçado pelas circunstâncias. Nós temos alguém aqui, né, que cedeu, e ele disse, eu cedi porque eu fui forçado pelas circunstâncias. E quando ele ouviu isso, disse que o profeta disse, então disse Samuel a Saul, procedeste loucamente, porque hoje o Senhor confirmaria o teu reino para sempre. Eu quero que você tenha noção desse prejuízo aqui. Houve uma instrução para ele permanecer, né? Mas ele não permaneceu até o fim. Ele cedeu. E quando perguntou, por que você cedeu? Ele disse, eu fui forçado pelas circunstâncias. É por isso que eu cedi. O profeta disse, você agiu loucamente. Porque se você tivesse permanecido, hoje, Deus ia confirmar o teu reino para sempre. Tinha uma bênção aqui, tinha uma longevidade, tinha um resultado extraordinário, que foi perdido porque alguém não resistiu, alguém cedeu. E eu queria te advertir, às vezes a gente pensa, né? Eu vou ceder, mas depois eu me reposiciono. Eu lembro, a gente fez uma viagem para Guatemala, eu acho. E tivemos a oportunidade de ir num trabalho em um colégio, e eu achei muito interessante. O rapaz estava ministrando para alunos, e a gente teve a oportunidade de ver aquela evangelização. Eu poderia ter trazido, mas só lembrei depois. Aquele rapaz usou na ministração um durex. E ele pegou aquele durex e ele disse assim, olha esse durex. Aí colocou aqui. Aí depois ele disse, ele fez, né, disse, não, eu não quero aqui não, vou colocar aqui. Aí colocou no outro lugar. Depois, eu não quero aqui não, vou colocar aqui. Na quarta vez que ele tirou e colocou, aquele durex não pegava mais. Ele foi gastando, né, aquilo, e agora não tinha mais função aquilo. Aí ele deu um exemplo, ele disse, isso é como o pecado. E ele estava falando até sobre relacionamento, né, sexual, que muitas vezes pessoas se dão ao prazer de ter isso fora do casamento. E ele diz, ele colocando, né, aquele desvio. Não deu certo, vou aqui agora. Não deu certo, vou aqui agora. E essa vida, né, entregue a esse relaxamento, chega a um ponto que aquilo não serve mais. Aquilo não é mais uma bênção, aquilo não traz mais um funcionamento. Então essa observação que a gente vê aqui no caso, né, do profeta dando essa instrução, você agiu loucamente, porque hoje, né, ia ser confirmado na tua vida para sempre o reino, tu ia viver essa oportunidade da parte de Deus, mas porque você não soube e não teve a perseverança de ficar firme, né, nos valores ou na instrução, na oportunidade, e você se deixou levar, perdeu a oportunidade. Então não sei, queria que o grupo de louvor viesse, e eu queria estar orando, e dando a oportunidade da gente poder cultivar mesmo essa entrega, essa consagração. Talvez em áreas que você tem percebido essa oposição, essa resistência.
A percepção é desse desafio que alguns estão enfrentando, quase cedendo, mas graças a Deus que você veio. Graças a Deus que você fez a escolha certa de poder vir num ambiente onde você pode ser fortalecido e poder receber do Senhor, né, essa renovação de força, como aquele grupo. Olha para as suas ameaças. O Espírito veio, reestruturou e agora eles estavam animados para dar continuidade. Ei, você vai estar animado para a continuidade daquilo que Deus tem na tua vida. Então, eu queria que a gente cantasse, fica em pé agora, e eu queria que você pensasse sobre isso. Pode ser que você não vinha considerando, né, por você mesmo, decisões necessárias na consagração, de ter essa iniciativa. Talvez oportunidades que têm chegado para você sair do propósito, mas você está se sustentando, mas talvez vivendo esse desconforto da insegurança. Até quando eu vou conseguir? Estou aqui para te dizer, é possível você lidar com esse assédio, fazendo uso, né, desses meios, a palavra, a oração, o Espírito Santo e o ambiente. Esse ambiente aqui de culto, de congregação, que ele está envolvido. Em alguns casos, você precisa ter a responsabilidade. Não fica próximo. Esse ser chamado para andar na contramão, você não pode estar andando na direção com eles e achar que você vai conseguir resistir. Não, é na contramão mesmo. Talvez o teu ciclo de amizade não sirva mais. Talvez até mesmo aquele ambiente não saudável na família, onde apela, né, para comportamentos, vícios, que está deixando você debaixo de pressão, quase, né, se desviando, quase deixando de lado a oportunidade, né, do plano, do propósito, agindo loucamente, pressionado pelas circunstâncias. Aleluia. Nós vamos cantar, se você entende e quer dar passos. Muitas vezes esse andar, ele representa muito. Quando a gente dá passos, se você quer sair do seu lugar, vir aqui na frente, se ajoelhar, né, e poder ministrar do teu coração essa decisão. Eu lembro que muitas vezes a oportunidade de vir aqui na frente era socorro para mim. Era a oportunidade de dizer, demonstrar para Deus: Senhor, a minha escolha é você. Eu não sei como. Estou aqui quase decidido a ceder, mas minha escolha é você. E quando fazia isso, graça, unção, um renovo, uma condição que me sustentou. Eu estou aqui 40 anos depois, eu não fui vencido, né, pelo fogo, eu não fui vencido. Há uma trajetória de vitória. Então pode cantar um hino de consagração. Oh, aleluia, Pai, obrigado. Obrigado por cada jovem, obrigado porque eles estão aqui. Obrigado porque é teu plano e propósito, como está escrito, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, vai poder resistir firme às astutas ciladas do diabo. Eu creio numa unção cobrindo, eu delibero, Senhor, em o nome de Jesus. Obrigado por socorro, ajuda. Vai ser possível. Aleluia, vai ser possível. Em o nome de Jesus eu te abençoo. Eu declaro essa graça, esse favor
vindo sobre você, você sendo ajudado hoje, em o nome de Jesus. Você vai poder, diante de cada distração, tentação, você vai ser lembrado. Eu declaro em o nome de Jesus, assim como eu testemunhei o Senhor fazendo cópias, pessoas recebendo sonhos, despertando você de áreas que se faz necessário um posicionamento, em o nome de Jesus. Você sendo tomado dessa graça, dessa força, dessa ajuda, em o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu creio no favor do Senhor. Obrigado. A tua palavra diz dos jovens: você é forte. Ei, você é forte. Aleluia. Não abre a boca e diga eu sou fraco, por isso que eu caio. Não. Fala o que a palavra diz. Você é forte. Deus vê você forte. Você pode resistir firme. Aleluia. Obrigado, Senhor. Se você está aqui hoje à noite e você ainda não tomou uma decisão, pode continuar de joelho. Você que está de joelho, fica aí. E nesta noite você tem sido tocado por Deus. Deus está te atraindo. E é um momento bem favorável. Você precisa dar esse lugar. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Essa porta aberta vem dessa decisão. Eu resolvo. Quando a gente resolve favorável a Deus, uma porta é aberta e Ele pode deliberar. Hoje veio salvação neste lugar. Se você está aqui hoje à noite e você percebe que se faz necessário essa decisão de entregar a sua vida, de nascer de novo, de ser um cristão, vem aqui, quero orar por você. Aleluia. Todos que estão aqui, de alguma forma, tiveram essa oportunidade. Eu tive a minha. E quando eu vim, foi o que iniciou todo esse processo de ajuda, possibilitando estar aqui hoje à noite, 40 anos depois. Bem feliz, bem realizado e grato a Deus por todos os livramentos. Tem alguém que está no nosso meio, que não é convertido, que ainda não faz parte de uma igreja, mas você tem sido atraído, né? De alguma forma você chegou aqui. Eu tenho dito, né? Estar numa igreja quando você não tem esse costume é uma demonstração que Deus está agindo, que você está debaixo de um agir de Deus. Você está recebendo uma oportunidade. E eu te aconselharia não deixar isso para depois não. Pode ter um livramento. Deus sabe o que está na frente. É por isso que Ele tem aberto portas para atrair a tua atenção. Se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Tem alguém que deseja entregar a sua vida? Levante a mão. Você quer se converter hoje? Veja se a pessoa que está perto de você é um visitante. E se ela precisar de ajuda, você traz ela aqui. Aleluia. Obrigado, Senhor. Se você está aqui e ainda não é batizado no Espírito Santo, eu falei sobre essa condição necessária para a gente ser mantido, né, nessa força, em chamas. O batismo no Espírito Santo vai te ajudar em muito resistir às tentações.
tornar você essa pessoa mais ativa espiritualmente. Você não é carnal, não. Você não é estranho. Ah, eu sou muito carnal. Ah, meus impulsos carnais são muito fortes. O Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo veio para ser essa ajuda da parte de Deus. Tem alguém que não é batizado no Espírito Santo e deseja receber? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Você vai entrar nessa condição. Tem alguém que deseja receber o batismo? Evidência de falar em outras línguas, de estar debaixo dessa assistência que santifica. Tem alguém? Aleluia. Ok, você quem está decidindo aí. Veio alguém com algum problema de saúde e deseja receber oração para cura, quer impor as mãos sobre você. Tem alguém que está sofrendo algum desconforto físico e quer receber oração? Vem aqui na frente. Aleluia, obrigado, Senhor. Pode cantar de novo, por favor. Aleluia, Senhor, obrigado. Não seremos abalados, não seremos abalados. Pai, obrigado. Obrigado por esse ambiente. Obrigado porque ela está buscando e a tua palavra diz que aquele que busca acha. Eu coloco as minhas mãos, que o teu amor alcance a sua necessidade, a tua unção agora, operando a cura que ela necessita. Eu declaro pelas feridas de Jesus, ela foi curada, em nome de Jesus. Toda inflamação cessando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo poder disponível. Eu coloco as mãos, eu a abençoo, vindo sobre ele, Senhor, a ajuda que ele necessita no corpo, em nome de Jesus. Obrigado, eu o abençoo, seja curado em nome de Jesus. Oh, aleluia. Levanta as tuas mãos, canta isso pela última vez agora. Aleluia, Pai, obrigado. Estamos debaixo da tua salvação. Escolhemos, Deus, não seremos abalados. Aleluia. Não seremos abalados. Obrigado. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abalam, permanece. Você vai permanecer. Você não vai ser abalado. Você vai permanecer. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, gente. Amém. Aleluia. Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Meu nome é Luana. Esse aqui é o Benhur, meu esposo. A gente queria fazer... uma oração pelo Senhor. O senhor pode subir até Gratidão. aqui, por favor. Queria chamar Davi. Pode vir aqui. É ao Você vivo. foi o escolhido. Amém. Queremos orar pela sua vida. Uma vida tão entregue ao Senhor, que é um exemplo para nós mesmos. Amém? E muito obrigada, pastor, por tudo que o Senhor tem derramado. Todas as palavras, toda a entrega que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Estende tua mão para cá.
Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse homem de Deus que é usado por você para nos impactar, Pai, para nos fazer apaixonados por você, Senhor. Obrigado pela referência que ele é, levantado pelo Senhor, Pai, para nos conduzir a um caminho, Pai, a ser amigos de Deus, homens íntegros, Pai, pessoas que amam o Senhor e que não negociam a verdade nem os princípios, Pai. Eu oro em nome de Jesus por essa influência e essa voz aumentando, Pai, como uma unção mesmo apostólica, Pai, que fundamenta, Pai, esse lugar de encontro contigo, uma amizade, um relacionamento na vida cristã com você, Pai. Uma vida simples, Pai. Um relacionamento simples, mas extremamente profundo em você, Senhor. Nós reconhecemos a unção na vida dele e somos gratos por estar nessa geração e ser abençoados pelo homem de Deus que ele é, Pai. Nós oramos por uma família próspera, uma família em paz, uma descendência frutífera, Pai. E ele colhendo, Pai, dos resultados, Pai, de uma vida de obediência. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada, Davi. Glória a Deus. Aleluia. E aí, gente? Só um minutinho, gente. E aí, gente? Vocês estão bem? Amém, né? Bom demais. Aleluia. Nesse momento nós vamos ministrar os dízimos e as ofertas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Amém. Está escrito: cada um dê conforme determinado em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Deus ama quem dá com alegria. Então aqui nós podemos aprender 3 coisas. A primeira delas é que Deus valoriza a nossa doação alegre, a nossa doação contente. Que a nossa doação ao Senhor não venha com peso, com fardo, com tristeza. Amém? Segunda coisa, a oferta, ela não deve vir junto com um sentimento triste, com um fardo, sobrecarregado, com aquele sentimento de que vai fazer falta. Ela não deve vir seguida desse sentimento forçado, coagido. E a terceira coisa é que Deus realmente ele se agrada com aquilo que está no nosso coração, no íntimo do nosso coração. E que a nosso dízimo, a nossa oferta chegue aos pés do Senhor com um ato de generosidade, ligado à nossa fé, com um amor por aquilo que nós estamos fazendo e com um propósito. Amém? Então, nesse momento, vou estar orando, em seguida você pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Pai, obrigado por este momento, esse momento tão maravilhoso, esse momento de obediência que nós podemos ter com o Senhor. E em nome de Jesus, que as nossas ofertas cheguem a Ti, ó Pai, com um ato de adoração ao Senhor, com o nosso coração ligado ao Senhor, que a nossa oferta venha junto de amor, de propósito, de fidelidade ao Senhor, em nome de Jesus. E nós cremos os nossos celeiros transbordando, porque o Senhor é bom e o Senhor é fiel nas nossas vidas, em todo o tempo, e nada vai nos faltar. Em nome de Jesus, amém. Pode vir. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Amém. Eu queria chamar aí o vídeo dos avisos. E aí, família JVV, tudo certo com vocês? O JVV News tá no ar, então fica ligado porque tem muita novidade chegando essa semana. Hoje tivemos o último episódio da nossa série Outsiders, na contramão do mundo. Se você perdeu algum episódio, corre lá no canal do YouTube da nossa igreja e assista tudo. Vale muito a pena.
Já anota aí, a próxima série começa dia 14 de junho. Fica de olho nas nossas redes sociais para não perder nenhuma informação. No sábado que vem, dia 7, vamos ter mais um grupo de conexão. Estaremos espalhados por toda a cidade de Campina Grande em comunhão e adoração ao Senhor. Se você ainda não faz parte de nenhum grupo, fala com nossos líderes, Alex e Polly, ou acesse o link na bio do nosso Instagram para encontrar o grupo mais próximo de você. E antes disso, na quinta-feira, dia 5, vamos ter a Quinta Fire. Vai ser um tempo poderoso de adoração e louvor. Se eu fosse você, não perderia de jeito nenhum. Agora presta atenção nesse recado importantíssimo. Se você faz parte do JVV e ainda não está servindo em nenhum departamento, essa é a hora. Em um ano em que estamos buscando ser mais profundos, também precisamos ser intencionais no nosso serviço ao Senhor e aos nossos irmãos. Então, se você quer servir com a gente, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que vai estar aqui embaixo e se inscreve no formulário do GPS. E se você precisa de um tempo de aconselhamento com a nossa liderança, também pode agendar o seu horário. É só apontar a câmera para esse outro QR Code ou acessar verbo.bio/JVVSede. Para encerrar, não esquece de seguir a gente no Instagram, @JVVSede. E claro, se inscreve lá no nosso canal do YouTube para não perder nenhum conteúdo que vai te edificar. Esse foi nosso JVV News. Nos vemos em nossa programação. Valeu, galera! Bom demais. Gente, agora a gente vai ter um momento bem especial, né? Eu queria chamar a Bruna agora, que a gente vai fazer a entrega dos certificados do discipulado. Amém? E aí, gente, graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus. É com muita alegria